Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos aqui neste domingo celebrando o tempo da criação, como já foi dito na nossa liturgia. Esse tempo que anualmente é dedicado por várias igrejas do mundo, ligadas ao Conselho Mundial de Igrejas, iniciando em setembro até o início de outubro, até 4 de outubro. Coincide com o período da primavera aqui entre nós, no nosso hemisfério, e é um tempo dedicado à oração, dedicado à reflexão, dedicado a renovarmos os nossos compromissos de cuidado com a criação de Deus, com a terra, com a nossa casa comum. Irmãos e irmãs, estamos no tempo da criação, um tempo dedicado a orarmos, a refletirmos, a celebrarmos, a nos convertermos mais à palavra de Deus, no seu chamado ao cuidado com a criação. Importante lembrar, ontem nós estivemos com um grupo chamado Nós da Criação, algumas pessoas aqui da igreja, reunimos lá no Jardim Zoológico, espaço aberto, contato direto com a criação, momento especial de reflexão conjunta, de convivência, de comunhão, de partilha de experiências, no sentido de percebermos o quanto a nossa fé em Jesus nos convoca ao cuidado com a criação. Infelizmente ainda é um desafio muito grande nas igrejas, demonstrar para as igrejas, demonstrar para os irmãos e as irmãs o quanto tem a ver, o quanto não é possível separar a nossa fé em Jesus do cuidado com a criação. Desde Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, quando a palavra fala sobre a criação, aí diz: Javé Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o cultivasse e guardasse. Nesse versículo, irmãos e irmãs, que está lá em Gênesis, a palavra já nos mostra qual é o sentido da presença humana na terra. Nós estamos aqui para cultivar e guardar. Esse é o nosso papel, como foi dito aqui. Nosso papel na terra não é explorar, não é nos colocarmos como proprietários, donos, que podem fazer o que quiser da terra, explorá-la de forma irresponsável e só nos preocuparmos com o dinheiro, ou sermos irresponsáveis, omissos com relação à maneira que tratamos a terra, a criação da qual fazemos parte. Não, desde o Gênesis e até o Apocalipse, nós encontramos orientação bíblica sobre qual é o nosso papel na terra. Desde Gênesis nós já encontramos isso. Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o cultivasse e guardasse. Esse é o nosso papel enquanto seres humanos formados do barro. Nós somos feitos da terra também. Nós somos carne da carne da terra. Somos feitos do barro e do sopro de Deus, o sopro do Espírito que nos dá vida. E aqui estamos para cultivar e guardar a terra. Importante lembrar, irmãos e irmãs, como diz o Salmo 24, versículo 1, a terra e tudo que nela habita pertence a Deus. A terra e tudo que nela há pertence a Deus. Não é assim que se costuma pensar e praticar, porque muita gente se considera dono da terra. Muitas vezes nós nos consideramos donos de alguma coisa, dono de uma casa, de um apartamento, de um celular, do que quer que seja. Mas o Salmo 24 diz: a terra e tudo que há nela pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. A terra, na verdade, pertence a Deus e não a quem quer que seja. A pessoa pode ter não sei quantos hectares de terra, ser dono de latifúndios, mas em última instância a terra não é dessa pessoa. Nada que nós temos e nem nada que o ser humano possa ter é dele ou dela. Tudo pertence a Deus e nós estamos aqui para administrar, para sermos mordomos na criação, para sermos pessoas que estão aqui para cuidar
e servir e administrar a criação conforme a vontade de Deus, que é uma vontade que nos convida e nos convoca ao cuidado, à preservação, à partilha, ao serviço. Deus, mais uma vez em Gênesis, no capítulo 9, falei isso na semana passada e relembro aqui novamente. Depois do dilúvio, daquele caos, e nós vivemos tempos de caos, nós estamos vendo aí no noticiário, no norte do país, no centro-oeste, no sudeste, o país em chamas, tantas queimadas, as florestas sendo destruídas, os animais morrendo, sufocados, queimados, as águas sendo envenenadas. No norte do país, no Amazonas, rios caudalosos estão agora como fios de água, de tanto que destruíram a floresta. E de destruir a floresta, quando chove, a terra das margens vai para o fundo do rio, e o rio vai acabando, vai minguando, vai sendo assoreado, e a terra está gemendo, nosso planeta está gemendo, o nosso país está gemendo, e nós precisamos nesse momento lembrar que assim como Deus colocou o ser humano no jardim, na terra, para cultivar e guardar, depois do dilúvio, depois daquele caos todo, nós lembramos da história de Noé, sua família. Depois daquele caos, que as águas baixam, e aí Deus estabelece uma aliança solene. Deus estabelece uma aliança com Noé e sua família. Vocês lembram qual é essa aliança? Vamos ver no capítulo 9. Vejam que essa aliança não foi formada só com Noé e sua família. Essa aliança não foi formada só com os seres humanos. Essa aliança não foi feita só com o povo de Israel. Não foi feita só com o povo de Deus. Não. Vejam como é que Deus estabelece essa aliança depois do caos do dilúvio. Gênesis 9, versículo 8 em diante, diz assim: Deus disse a Noé e a seus filhos: eu estabeleço minha aliança com vocês e com seus descendentes e com todos os animais que os acompanham, aves, animais domésticos e feras, com todos os que saíram da arca e agora vivem sobre a terra. Isso é Deus falando. Estabeleço minha aliança com vocês, de tudo o que existe, nada mais será destruído pelas águas do dilúvio, e nunca mais haverá dilúvio para devastar a terra. E prossegue. Deus disse: este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vocês e todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará o sinal da minha aliança com a terra. Com a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco-íris aparecer nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. E o dilúvio não voltará a destruir os seres vivos. Quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu verei e me lembrarei da aliança eterna. Aliança eterna. Aliança de Deus com todos os seres vivos, com tudo o que vive sobre a terra. E Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço com tudo o que vive sobre a terra. Esta é a aliança, irmãos e irmãs, que Deus estabelece conosco. Imagine, Senhor Agnes, a aliança que Deus estabelece com toda aquela terra, com as árvores, com as aves, com as antas, com os cavalos, os jumentos, com as borboletas, com as formigas. A aliança que Deus estabelece com o beija-flor, o bem-te-vi, com os peixes dos mares e dos rios, aliança com as águas, aliança com tudo. Às vezes nós, seres humanos, achamos que nós somos os maiorais, não é? Que a aliança que Deus estabeleceu é com nossa alma, é para salvar a minha alma, é para salvar a minha vida. Às vezes se fala que a salvação é individual, tem uma certa razão, mas a aliança que Deus estabelece vai além.
da nossa alma e de nós seres humanos, que às vezes nos colocamos como os donos da terra, os donos do mundo, que podem fazer o que quiser, que podem poluir as águas, que podem poluir os nossos rios. A gente caminha aqui em Salvador, ali no acesso norte, por exemplo, perto de Pernambués, Davi. E lá a gente vê aquele rio ali perto do metrô, que nós transformamos o rio da nossa cidade em esgoto. É isso que nós temos feito com as águas dos nossos mares, dos nossos rios, transformando em esgoto e achando isso normal. Hoje nós passamos ali, quantas vezes nós passamos por ali e achamos normal esse rio que alimenta a nossa cidade, que muitas vezes contribui para a água que nós bebemos, que é a água que nós lavamos os nossos alimentos, que nós nos banhamos, a água que é dom de Deus. Nós naturalizamos essa água feita no esgoto, suja, imunda, jogando lixo. Se nós vamos aqui nessa praia aqui ao lado, aqui Cantagalo e assim por diante, nós vamos ver lá, e domingo então, cheia de lata, cheia de papel de lanche, cheia de sujeira, e nós estamos acostumados a achar isso normal. Mas não, irmãos e irmãs, Deus estabelece uma aliança com a terra, e nós precisamos nos converter e nos sentir convocados a essa aliança com a terra. Nas pequenas coisas, quando às vezes estamos na rua e jogamos um papel no chão, nós estamos maltratando a terra. Lanchamos, jogamos o papel do acarajé no chão, o papel do sanduíche no chão, estamos maltratando a terra. Às vezes a gente vê a pessoa parar com o carro na rua e joga a lata de refrigerante, do que for, na rua. Isso é maltratar a terra e é maltratar nós mesmos, porque esse lixo vai para o bueiro e ajuda, quando chove, a formar essas enchentes, essas inundações que vão espalhar doença, leptospirose e assim por diante, na nossa própria cidade. Então, a partir de pequenas coisas, nós somos chamados a nos converter a essa aliança que Deus faz com a terra, com todos os seres vivos, com as águas, com o ar. Nós não podemos mais nos sentir melhores que as outras espécies. Nós não podemos mais nos sentir os donos da terra, que fazem com ela aquilo que bem entender, impunemente. Porque Deus disse que não vai mais destruir a terra com o dilúvio. Mas nós, seres humanos, estamos fazendo pior que o dilúvio. Nós estamos fazendo muito pior que o dilúvio, destruindo a terra. E as consequências estão aí. Eu não estou conseguindo respirar aqui. Tamanha fumaça de tantas queimadas que estão aí, que a gente está ouvindo no Sudeste, no Centro-Oeste, na Amazônia. As pessoas não estão conseguindo respirar. As pessoas estão adoecendo, porque nós estamos destruindo a terra. Nós estamos adoecendo. Quantos casos de câncer estão aumentando? Porque nós estamos envenenando a terra com os agrotóxicos, com os transgênicos. E isso está se voltando contra nós. A própria pandemia da Covid foi consequência, os estudiosos demonstram, dos maus tratos com a criação, os maus tratos com as outras espécies, a forma de reunir as outras espécies de qualquer jeito, fora do seu habitat, colocando em contato com o esgoto, com a sujeira que nós produzimos. E a partir daí que as doenças, como a Covid-19, se espalharam. E diz o indígena Ailton Krenak, a Covid-19 destruiu muitas vidas, mas nós, seres humanos, estamos destruindo muito mais. O líder indígena Ailton Krenak disse isso, uma advertência muito importante, porque nós reclamamos, e com razão, da Covid, que matou milhões e milhões de pessoas no mundo todo, um momento muito triste, muito luto, consequência dos maus tratos do ser humano com a criação e de outros males, como o negacionismo, a irresponsabilidade com o ser humano também. Mas nós, seres humanos, estamos matando muito mais que a Covid, dia após dia. Quantas milhares de espécies estão sendo extintas? E nós mesmos, seres humanos, estamos sendo destruídos por essas queimadas, pelos alimentos envenenados, pelos agrotóxicos, pelo ar poluído, pelas enchentes que, quando vem, derruba tudo. Claro que sofrem mais os mais pobres, mas quando vem, destrói tudo, como em muitos lugares do Rio Grande do Sul, que sofreu recentemente, e o nosso país, o nosso mundo está sofrendo dores de parto. A criação está gemendo, irmãos e irmãs.
A criação, como diz lá em Romanos 8, que foi lido aqui, Romanos 8, 22, sabemos que a criação toda geme e sofre dores de parto até agora. Parece que o apóstolo Paulo escreveu hoje esse texto. A nossa impressão é que o apóstolo Paulo escreveu hoje, que nós estamos vendo a criação gemendo e sofrendo dores de parto, com tanta destruição, com tanta ganância, com tanta irresponsabilidade e tanta omissão diante dessa destruição da terra. Nós não podemos esquecer que esses desmatamentos, as queimadas, os agrotóxicos que envenenam as águas, a terra, os alimentos, tudo isso que fazemos contra a terra, nós fazemos contra nós mesmos, porque nós somos parte da criação. O que fazemos contra a terra, nós fazemos contra nós mesmos. E nós precisamos nos converter, irmãos e irmãs. Quando nós falamos de conversão em Jesus Cristo, é converter a essa aliança que Deus estabeleceu com a terra e com todos os seres vivos. Uma aliança que nos chama a converter e mudar de vida, e mudar de mentalidade, e mudar os nossos hábitos, para que nós possamos não mais contribuir com a destruição da terra, mas pelo contrário, sermos expressão disso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8,18. Penso que os sofrimentos do momento presente não se comparam com a glória futura que deverá ser revelada em nós. A própria criação espera com impaciência a manifestação dos filhos e filhas de Deus. A criação espera com impaciência a nossa manifestação de filhos e filhas de Deus. Uma manifestação que anuncia e vivencia e coloca em prática o Evangelho de Jesus na contramão dessa destruição. A criação espera a nossa manifestação no cuidado com a criação, na denúncia dessas destruições, no não nos conformeis com o século presente e não nos deixarmos levar por essas maneiras de viver que destroem a terra. Nós precisamos nos converter, irmãos e irmãs, firmados nessa esperança, porque Paulo também diz: penso que os sofrimentos do momento presente não se comparam com a glória futura que deverá ser revelada em nós. É uma palavra de esperança, porque Paulo está dizendo que com o agir do Espírito Santo, que age em nós e através de nós, nós manifestaremos a vontade de Deus, nós viveremos conforme a vontade de Deus, e que maior que esse sofrimento presente, maior que esse sofrimento será a glória futura revelada em nossas vidas e através das nossas vidas. Que possamos, irmãos e irmãs, estarmos dispostos a mudar, estarmos dispostos a não nos acomodar com essa sociedade irresponsável e maldosa com a criação. Possamos pedir ao Espírito Santo orientação para que nós mudemos nosso modo de viver, para que sejamos mais cuidadosos nas pequenas coisas, não deixar de usar o copo plástico na igreja, em casa, usa a garrafinha que a gente pode usar muitas vezes sem produzir plástico, que vira lixo, e esse lixo vai se acumulando e prejudica a criação. É importante, é um pequeno gesto, mas que é importante. Não vamos jogar lixo na rua. Parece uma coisa pequena, mas a fé em Jesus nos convida a mudar, a não jogar o lixo na rua, enquanto obediência a Deus, enquanto fidelidade a essa aliança de Deus com a terra. Vamos comprar menos, vamos comprar produtos que sejam recicláveis, vamos apoiar cooperativas, como pretendemos aqui fazer a caminhada com a Cama Pet, uma organização de reciclagem e de educação ambiental. Vamos reler a Bíblia com outros olhos, buscando a iluminação do Espírito Santo, para encontrar na Bíblia os clamores, o chamado de Deus, para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Pedir ao Espírito Santo que revele mais profundamente a nós que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O nome em grego para o mundo é cosmos. Deus amou o cosmos
Deus amou o mundo. E se Deus amou o mundo, Ele nos chama também a amar este mundo. E Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e assuma essa relação de amor que Deus tem com a terra e que Ele quer que nós tenhamos também. Então, irmãos e irmãs, que possamos nos informar mais sobre isso, possamos buscar entender melhor de que maneira o ser humano tem destruído a terra e de que maneira nós podemos fazer um outro caminho de cuidado, de preservação, de partilha, de vida mais simples e não a vida consumista que compra. Quanto mais a gente compra, esse lixo vai para algum lugar e não é para fora da terra. Vai precisar aterros, às vezes, administrados mal pelas prefeituras. Então nós precisamos nos converter, nos informar mais como nós podemos ir na contramão da destruição e como podemos manifestar a glória amorosa de Deus. Que possamos também mudar os nossos hábitos de consumo, porque se nós deixamos de comprar um produto que não se renova, que não se recicla, que a terra demora mais tempo para absorver, se nós continuarmos comprando esse produto, as empresas vão continuar vendendo. Mas se nós deixamos de comprar, as empresas vão perceber que precisam produzir diferente, produtos responsáveis pelo meio ambiente, alimentos que não sejam envenenados. O nosso comprar tem a ver com a nossa fé, tem a ver com a nossa espiritualidade. Possamos mudar os nossos hábitos, que possamos dialogar cada vez mais em comunidade sobre isso e perceber que conhecer mais e participar mais no cuidado com a criação precisa estar no centro da nossa vida pessoal, precisa estar no centro da vida da nossa comunidade e da vida da nossa sociedade. Nós vivemos um tempo já de urgência. Esses alertas que são feitos sobre o clima, sobre a destruição do meio ambiente, sobre a terra, chegar num ponto em que as próximas gerações não vão ter água para beber, não vão ter ar saudável para respirar, que o calor vai ser muito grande. Esses alertas já estão sendo feitos há mais de décadas. Há mais de décadas. Isso não é novo. Mas as consequências estão sendo sentidas agora de uma forma gritante. A criação está gritando, clamando por mudança. E nós não temos todo o tempo. Noé teve sabedoria para fazer o que Deus lhe pediu e conseguiu sobreviver com sua família, e a terra foi repovoada e foi feita essa aliança de Deus com ele e com toda a terra. A natureza pode seguir sem nós, mas nós não podemos seguir sem a natureza. Então nós precisamos nos converter com senso de urgência, porque se nós não nos convertermos a tempo, a criação tão bela seguirá sem nós. Então que nós possamos ter esse senso de urgência, que possamos perceber que Deus nos chama a participar dessa aliança com a vida, que possamos mudar nas pequenas coisas, não subestimando as pequenas coisas porque elas são importantes, mas perceber também que nós precisamos participar de um mutirão mais amplo, com outras igrejas, com movimentos sociais, com grupos mais amplos, para que esse movimento de cuidado com a terra possa chegar aos poderes, aos governantes, em vários lugares do mundo, no sentido de que, ao invés de tornarmos a vida insustentável na terra, possamos fazer nossa parte para que ela seja sustentável, para que a presença humana na terra não seja uma maldição, mas que seja a bênção de Deus, para que possamos cultivar e guardar, para que possamos dizer sim a essa aliança de Deus com todos os seres vivos e com a terra, e para que possamos, sentindo as dores de parto, os clamores e gemidos da criação, possamos, como diz o texto, saber que a criação toda geme e sofre dores de parto até agora, e não somente ela, mas também nós. Nós gememos no íntimo, esperando a adoção, a libertação para o nosso corpo. E aí vem a palavra de esperança e compromisso. Na esperança, nós já fomos salvos. Ver o que se espera já não é esperar.
Como se pode esperar o que já se vê? Mas se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Sigamos não desesperados diante desse cenário de destruição. Sigamos com esperança. Esperança que o Deus que tudo criou é o Deus que tudo sustenta com seu Espírito. É o Deus que envia o seu Espírito e renova a face da terra. É o Deus que manda a chuva para apagar os incêndios e saciar a sede da terra e refazer o que foi destruído na seca. Nós podemos continuar tendo esperança nesse Deus da vida, esse Deus que é providente, esse Deus cuidadoso, esse Deus que em algum momento vai fazer nova todas as coisas, vai estabelecer o seu reino na terra. Mas até lá, irmãos e irmãs, vamos esperar com perseverança, vamos esperar com ação, vamos esperar com responsabilidade, vamos esperar fazendo a nossa parte, vamos esperar sendo sal da terra e luz do mundo, vamos esperar nos convertendo e assumindo a missão que Deus tem para nós, de cuidar da vida, de cuidar da terra, de participar dessa aliança eterna, amorosa e salvífica do nosso Deus. Que assim Deus nos ajude, com a ajuda de todos, o movimento em vários lugares do mundo. Nós cremos que Deus tem algo novo a fazer, através da sua igreja, através dos movimentos, através daqueles e daquelas que estão dispostos a assumir um compromisso de cuidado com a criação, de cuidado com a vida. Amém.